Os dias são maus. Aprove a Deus, queridão e queridona, João Renato pode soltar a tela, de poder compartilhar com vocês, nesta primeira quinta-feira do ano, neste tema, a missão nossa de cada dia. E eu escolhi para servir de base a grande comissão na perspectiva de Marcos. Marcos capítulo 16. Já peço que você esteja abrindo a sua Bíblia a partir do versículo 14. É clássica e é histórica e bem mais utilizada a grande comissão na perspectiva de Mateus. Não quero aqui tecer considerações distintivas de uma e de outra. Ambas são muito boas, porque são bíblicas, são palavras de Deus. Só para abrir um parênteses, espero que seja rápido. A grande comissão de Mateus é a conclusão do livro de Mateus. Porque muitos, lendo o Evangelho, entendem a grande comissão dissociada do Evangelho. E isso tem problemas. Então, o Evangelho de Mateus é o Evangelho dos sermões de Jesus. Mateus foi o mais detalhista em relação a fazer as anotações precisas de cada mensagem do Senhor Jesus. Então ele conclui o seu evangelho com aquela comissão: fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O forte de Mateus é a proclamação, é o ensino, é o compartilhamento daquilo que Jesus disse. Tá? Na perspectiva de Marcos, Marcos está preocupado com as ações de Jesus. Não é o evangelho dos discursos como o de Mateus. Marcos é o discípulo, é o evangelista que possivelmente tem Pedro por detrás. Alguém disse que Marcos é o intérprete de Pedro. E Marcos está preocupado com um Jesus que não para. 41 vezes aparece a palavra imediatamente, imediatamente, imediatamente. É o evangelho da correria. Então, a grande comissão, na perspectiva de Marcos, não tem como base apenas, não que Mateus tenha o apenas aquilo que ele disse, mas o foco para corrigir não é o que Jesus disse, mas é o que Jesus fez. Os sinais, que é a palavrinha chave dessa porção que nós vamos estar compartilhando aqui. Jesus é o rei que faz. O Evangelho de Marcos teria uma grande ideia muito simples: Jesus é o rei que se fez servo. É o rei que resolveu se doar ao seu povo. Ao invés de ele receber das pessoas, ele resolveu doar às pessoas a sua própria vida. Preciso, só para esclarecimento, não vou entrar nesse detalhe, obviamente, há uma discussão se o final do Evangelho de Marcos está no versículo 8, chamado final breve, ou se vai do 9 até o versículo 19. Eu sigo a ideia, junto com homens de Deus, que o Evangelho de Marcos tem que ser lido e pregado do jeito que ele está, sem colchetes, sem colchetes. E eu creio que foi Marcos mesmo, é de Marcos essa autoria. Essa discussão de manuscritos é uma discussão de $1 milhão para quem conseguir resolver essa situação. Como ninguém recebeu, ou resolveu, ninguém recebeu esse dinheiro, não vai ser eu e você que vão ficar pleiteando isso. Mas terminar o Evangelho de Marcos sem esses 10 versos, nós ficaríamos privados deste ponto que esta mensagem vai estar salientando aqui. É a de que Jesus, uma vez se despedindo dos seus discípulos, ele chegou a uma conclusão categórica. Os discípulos ainda não creram nele, não criam nele. Jesus precisou até o fim, Erivelto, investir, gerar fé no coração dos discípulos.
Parece que passados mais de 2000 anos, e isso continua ainda. Entra ano, sai ano, amados. A gente olha aqui de cima, quem tem a oportunidade de pregar, de dirigir culto, de ministrar, e a gente percebe tanta gente ainda como que alheia a tudo que está acontecendo. Então Jesus, e Marcos registra isso em comum acordo também com os outros evangelistas, Jesus chega à triste constatação de que, a despeito de tudo que havia acontecido, incluindo sua morte e ressurreição, eles não criam. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que aquele povo estava esperando? E aí Jesus então os investe, os reveste de autoridade. Então a nossa autoridade para crer, para proclamar, a nossa missão é algo que a gente recebe de Deus, não é algo próprio, nativo do nosso coração. Então a missão nossa de cada dia é uma missão investida. E Marcos deixa isso muito, muito claro a partir do versículo 14, então, que você vai acompanhar comigo no capítulo 16. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram. Como eu gostaria que 2024 tivesse este fim. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, toma-nos de assalto nesta noite. Toma o nosso coração para Ti, Senhor. E fale o que o Senhor tem para falar no nome de Jesus. Amém e amém. João Renato, dando um clique aí, nós temos a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tim Keller, no seu excelente livro A Cruz do Rei, que ele expõe o Evangelho de Marcos numa visão panorâmica, ele diz que o livro pode ser dividido em dois marcadores, em dois atos simétricos. A identidade de Jesus, nos capítulos de 1 a 8, e o propósito da missão de Jesus, nos capítulos 9 a 16. Trocando em miúdos, de 1 a 8, quem Jesus é. De 9 a 16, o que Jesus veio fazer. R.C. Sproul, num livro sobre a grande comissão, ele disse o seguinte: a nossa preocupação social deriva do Evangelho e não pode substituir o Evangelho. O Evangelho é uma proclamação, é a proclamação sobre Jesus. As boas novas do Novo Testamento começam com uma mensagem sobre o reino e terminam com a mensagem do rei. Do rei. Jesus percebe que os seus discípulos estavam incrédulos e sofrendo de uma enfermidade espiritual que no grego é chamado de esclerocardia, que é traduzido por dureza de coração. O que também é um resultado imediato da esclerocardia na Bíblia? Mateus 19, Marcos 10, o
Divórcio. Moisés vos permitiu o divórcio por conta da esclerocardia. Dureza de coração. Eu posso fazer aqui uma aplicação prática e imediata de que também o divórcio que existe entre a sua identidade ou o fato de você ser chamado de cristão com a sua ação como cristão, como a ausência de frutos, esse divórcio entre o discurso e a prática, esse divórcio entre aquilo que você diz ser e aquilo que você deveria fazer, também por conta da esclerocardia, a dureza de coração. E passa ano, entra ano e passa ano, e a gente olha na igreja e vê pessoas com esclerocardia, com o coração endurecido demais. Pessoas, amados e amadas, como os discípulos aqui, que não deram crédito, que não estavam acreditando, para usar a expressão da tradução do Eugene Peterson, se recusavam a acreditar que Jesus havia ressuscitado. Ressuscitado. Daí então Jesus chama aqueles discípulos, João Renato, e os comissiona. Eu coloquei comissiona, mas se eu colocasse um re antes do comissiona, estaria até melhor. Ele recomissiona. E eu fico pensando, amados, quantas vezes o Senhor precisa fazer o re, nos chamar de volta, nos chamar de novo. A censura de Jesus era porque eles não creram, eles não deram crédito. Eles estavam juntos com Jesus o tempo todo. Eles haviam partilhado da mesa com o Senhor. Eles haviam assistido à crucificação. A maioria deles não, porque segundo a narrativa dos evangelhos, somente João estava ao pé da cruz. Os outros estavam escondidos. Mas João mesmo registra que depois da ressurreição, Jesus aparece novamente aos discípulos. Deseja, ministra paz àqueles corações. Exorta-os a não abandonarem Jerusalém, no finalzinho de Lucas capítulo 24, até que do alto eles pudessem ser revestidos do poder. Havia uma promessa do Pai. Mas Jesus aqui percebe que eles estavam incrédulos. Jesus chama-os, versículo 15 diz, vão por todo mundo. O que vocês estão fazendo aqui? Mas deixa eu só abrir um parênteses aqui. Há quem faça um cronograma, amados, eu já dei esse dado aqui. Sabe quantos anos os discípulos ficaram em Jerusalém, esperando assim, logo após o Pentecostes, logo após serem revestidos, esperando, sabe-se Deus o quê? Antes de irem, entre Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas, e Atos 8:1, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Então os apóstolos ainda ficaram, mesmo com Atos 8:1. Lá para o capítulo 10 de Atos é que Pedro, sempre ele, vai ser o líder em relação aos gentios, quando ele vai ministrar na casa de Cornélio, aquele centurião romano, aquele general romano. Estudiosos comentam, amados, que os apóstolos ficaram em Jerusalém trincheirados, algo em torno de 14 anos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que compreende 30 anos de história. Metade deste tempo os discípulos estavam entrincheirados. Metade desse tempo eles tinham poder, eles tinham autoridade, eles tinham o Espírito Santo, que é o maior recurso, que é a fonte. O Espírito Santo não é um recurso, é a fonte de todos os recursos. E Jesus já havia dito a eles, vão por todo o mundo.
Na minha série sobre os discípulos, eu terminava os sermões falando, olha, a tradição diz que o discípulo tal foi para tal lugar, foi para tal lugar, foi para tal lugar. O que dá para a gente entender que, excetuando Tiago, que a gente sabe que ele morreu ali precocemente, e João na ilha de Patmos, a gente tem algumas informações também. Pedro, numa das suas cartas, dá a ideia de que, na segunda carta, de que a morte dele estava próxima. Todos os discípulos, amados e amadas, morreram fora de Jerusalém. Morreram no lugar de missão. Mas eu fico encabulado de que demorou tanto. Claro, eu creio na providência de Deus, eu sei que tudo acontece no tempo de Deus, mas a morosidade dos discípulos amados é reflexo hoje, ou refletido hoje, pela morosidade da igreja. A gente está percebendo as coisas acontecendo. Os cristãos estão sendo perseguidos no mundo inteiro. Hoje li uma reportagem de uma criança, falo criança, uma jovem, saída da adolescência no Paquistão, que fora alvo de uma perseguição severa por um grupo de muçulmanos. E há perseguição no Paquistão, embora haja um avivamento também naquele país. E em tantos outros países do mundo. Mas quando eu leio artigos, quando eu ouço comentários, e essa semana eu tive o privilégio de receber um amigo que é diretor de uma organização missionária, de capacitação a missionários para o mundo muçulmano, e eu ouço esses relatórios e o número decrescente de missionários sendo treinados, e de missionários que são enviados ao campo sem preparo nenhum, sem capacitação nenhuma, estão sendo feridos, marcados, e muitos deles retornam completamente descrentes. O quadro, amados, é de fato esse. A igreja do Senhor precisa de um avivamento global. É que eu não vou ficar recitando aqui estatísticas. É que eu não vou ficar dizendo, hoje eu li, por exemplo, um artigo de um colombiano especialista naquilo que está acontecendo na América Latina, com o decréscimo do catolicismo, e hoje no Brasil, cerca de 41% da população brasileira é evangélica. Mas, na perspectiva dele, o catolicismo não está perdendo para os evangélicos. O catolicismo está perdendo para o secularismo. Porque a religião que mais cresce no Brasil são os sem religião. Então nós não temos motivos para comemorar. Marcos 16:15 continua: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. O propósito de Deus continua como aquele que foi acertado lá em Lausanne, na Suíça, no ano que eu nasci, em 1974. O evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo e a todas as criaturas. Nós precisamos pregar o evangelho. Mas o que é o evangelho? O que foi definido pelo Comitê de Lausanne muitas vezes é diferente daquilo que a gente tem de prática hoje do evangelho na igreja evangélica. E pelos que se dizem evangélicos. Por isso que eu preciso voltar a esse documento histórico. Evangelizar é difundir as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou segundo as Escrituras, e de que como Senhor e Rei, Ele oferece agora perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos que se arrependem e creem. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é uma ideologia. O Evangelho não é um acordo que se faz nas comunidades para tentar pacificar as forças que dominam a região. O Evangelho também não é um gueto onde algumas pessoas estranhas, de fala estranha, de roupas estranhas, de gostos estranhos e que cantam coisas estranhas. Isso não é Evangelho.
Não é compartilhar o evangelho também chamando pessoas para as nossas igrejas, para as nossas denominações. No plano de Deus, amados, não existe evangelização que esteja ligado à denominação específica. Evangelizar é difundir as boas novas de que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou segundo as Escrituras, e de que, como Senhor e Rei, nos oferece agora perdão dos pecados e o dom libertador do Espírito a todos que se arrependem e creem. E a gente precisa focar isso. Isso é evangelho. Isso é o evangelho. E lá em 1974, John Stott estava lá, Billy Graham estavam lá, cada um na sua perspectiva teológica distinta, mas concordando. 150 representantes de 150 países estavam ali, e eles disseram o seguinte, apenas nesse capítulo sobre a natureza da evangelização: ao fazermos o convite do evangelho, não temos o direito de esconder o custo do discipulado. Jesus ainda convida todos os que querem segui-lo a negarem-se a si mesmos, tomarem a sua cruz e identificarem-se com a nova comunidade. E o capítulo termina assim, Tati: os resultados da evangelização incluem a obediência a Cristo, o ingresso em uma igreja e um serviço respeitável no mundo. Não é um novo estilo. Não é um novo ambiente. Não é fazer parte da galera de Jesus. É obedecer a Cristo, ser membro de uma igreja local. Hoje parece que nós vivemos um tempo que a igreja local é um nada. E é um serviço responsável no mundo. Por isso que Jesus vai prosseguir no versículo 16, falando uma coisa que hoje muita gente acha absurdo: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Não é? Se Jesus fosse moderninho, eu diria: pronto, falei. Quem crer e for batizado, batizado aqui é identificação com a igreja local. Quem não crer será condenado. Alguém já disse, Luiz Gustavo, que muitas pessoas são lavadas pelas águas do batismo, mas não são lavadas pelo sangue de Cristo. São lavadas pelas águas do batismo, mas jamais foram lavadas pelo sangue de Cristo. Isso é terrível. E aí, queridão, dá para coçar a cabeça, porque os versos 16 a 19, por 2 vezes aparece a palavra sinais. Estes sinais acompanharão os que creem. E se você for reparar comigo, estes sinais, excetuando um apenas, não está presente no livro de Atos. Vamos ver se você está ligado e se você vai deduzir comigo qual é o único desses sinais que não tem no livro de Atos. Em meu nome expulsarão demônios. Tem no livro de Atos? Sim ou não? Sim. Falarão novas línguas. Tem? Pegarão em serpentes. Sim, lembra daquele texto lá de Paulo na ilha de Malta. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. É o único. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Tem, até a sombra de Pedro curava. O que dá para a gente entender, amados, é que a igreja é chamada para ser um sinal do Cristo vivo e ressurreto no mundo. Que aquilo que Jesus fez, a igreja tem autoridade para fazer. É claro que esse texto tem sido abusado, né? Tem uma seita nos Estados Unidos que são os pegadores de serpentes, com base nesse texto. Há uma parte no culto em que as pessoas são estimuladas a pegarem serpentes. Uma coisa bizarra, demoníaca. Mas esse texto não fala nisso. Esse texto está falando o seguinte: se nós temos vivido sob a esfera do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, esse Evangelho vivido na presença e no poder dEle,
nos confere também a realização de sinais. E aí a gente tem que fazer um link com Hebreus 2, 3 e 4. Que diz assim: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Nós precisamos, amados, abrir a nossa caixinha. Irmãos nossos tradicionais, reformados, calvinistas e outras coisinhas mais. Os sinais acompanharão aos que creem. E versículo 20 vai terminar dizendo: o Senhor confirmava a palavra por meio de sinais. O pastor chamado Itamir Neves, no seu comentário, diz assim: olha, as ações sobrenaturais divinas que seguiram os discípulos de Jesus, com certeza foram permitidas e aconteceram por vontade de Deus. E o propósito divino era testemunhar, confirmar a mensagem do Evangelho, a proclamação das boas novas. E essa proclamação da chegada do reino de Deus foi sendo autenticada por essas maravilhosas ações, nas quais o próprio Senhor usava os discípulos para que fosse comprovada. Você imagina comigo Pedro e João saindo daqui e depois orando no cenáculo, participando da festa dos Pentecostes, vendo aquele fenômeno de línguas, de idiomas que haviam sido espalhados ali, e cada um entendendo a sua própria, aquilo que, de acordo com a sua própria língua. E aí Pedro e João, com ousadia, vão ao templo na hora normal de orar. Está lá no capítulo 3, veio um coxo que estava ali todo o tempo. O coxo sempre esteve ali. Mas de repente o coxo pede aquilo que ele sempre pedia. Só que o Espírito Santo de Deus ali toma. Porque, como diria alguém do passado, amados, Dele Moody, a questão não é quanto você tem do Espírito Santo, mas é quanto o Espírito Santo lhe tem. Pedro e João, de repente, fazem um absurdo, fazem uma coisa louca. Diz para aquele cidadão que está ali: olha para nós. Olha para nós. Nós não temos prata e nem ouro. Os apóstolos sempre na pindaíba. Mas o que temos, lhe damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Foi o primeiro milagre da era apostólica. Queridão, queridona, quando os discípulos iam pregando por toda parte, versículo 19 e 20, o Senhor ia cooperando com eles e confirmando. A palavra cooperar no original significa trabalhar junto. O Senhor os ajudou, o Senhor os acompanhou, os ajudou com sinais. E a palavra sinal no grego é semeion. É isso mesmo, de onde vem a palavra semente, sinal, marca, símbolo. Aleluia. O Senhor foi marcando. Obrigado. Evangelho não é somente teoria. Eu acredito que uma das orações que a gente precisa fazer, queridão e queridona, nesse início de ano é o seguinte: Senhor, eu não quero lhe conhecer apenas de ouvir falar. Eu não quero apenas conhecer o Evangelho a partir daquilo que a gente pode ouvir ou perceber com os nossos sentidos. Eu quero ver ação, obra e feitos. Eu quero receber, eu quero vivenciar coisas especiais do Senhor, coisas únicas da sua parte, Senhor. Eu quero que a proposta do Evangelho de Marcos seja a proposta do meu Evangelho, da minha vida, um Evangelho prático.
Me parece, queridão e queridona, e o João Renato dando 2 cliques, de que na ressurreição de Jesus, algo ressuscitou dentro do coração daqueles discípulos. Porque eles estavam tomados de incredulidade. E talvez nessa noite aqui nós tenhamos pessoas tomadas por incredulidade. E aí vem o Senhor com esta palavra dizendo o seguinte: eu quero ressuscitar a fé em seu coração. Eu quero voltar a crer. Eu quero ter a fé que eu tinha quando eu lhe conheci, Senhor. Porque a gente vai se acostumando com o Evangelho, a gente vai lendo verdades do Evangelho, mas a gente corre o risco de entender que o Evangelho é apenas aquilo que a minha mente assimila e não aquilo que faz arder o nosso coração. Pedro, 30 anos depois desse episódio, escreveu na sua primeira carta, dizendo o seguinte: olha, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 30 anos se passaram e Pedro dizia: olha, é uma viva esperança. Eu quero viver isso, Senhor. Agora, para isso, nós precisamos nos entregar por inteiros. A incredulidade, amados, é um pecado perverso. Porque a incredulidade fecha o seu coração, a esclerocardia, a dureza de coração, faz você pura e simplesmente acreditar que a vida cristã não é tão assim empolgante. É algo apenas da teoria. O pecado dos pecados é não crer de todo o coração em Jesus como Senhor absoluto das nossas vidas. Agostinho dizia que não dá nenhum valor a Cristo quem não lhe dá valor acima de tudo e de todos, como seu único Senhor. Assim como o Senhor Jesus Cristo é a semente pela qual nós nascemos, Ele é a raiz que sustenta o santo e o caule que nos faz crescer em santidade. Por isso que o falecido Tim Keller dizia: o Evangelho não é o ABC da vida cristã, é o abecedário completo. Nós precisamos, amados e amadas, vivermos o Evangelho. Vivemos o cristianismo de segunda a segunda. E daí então vem o outro ponto que eu quero bater no seu coração para que você creia. A pregação da igreja precisa ser confirmada por sinais que vêm de Deus. E aí a pergunta que não quer calar é: onde estão os sinais em nossos dias? Onde estão? Qual foi a última pessoa que você influenciou diretamente para que ele conhecesse ao Senhor? O milagre do novo nascimento. Qual foi a última vez que você assistiu isso? Que é muito mais emocionante do que você assistir, por exemplo, o nascimento de alguém, que já é extraordinário. Me lembro que há 18 anos atrás, ao ver o nascimento do João Marcos, aquilo me emocionou, mas é muito mais emocionante ver o novo nascimento. Porque quem é da carne, nasce da carne, disse Jesus. Ei, João, quem é do Espírito, nasce do Espírito. Onde estão os sinais? Qual foi a última vez que você orou por uma causa relacionada a uma pessoa, relacionada a você, e você viu a mão do Senhor, a atuação do Senhor de maneira extraordinária? O autor aos Hebreus, amados, vai dizer de que Deus tem testemunhado juntamente conosco por meio de sinais, prodígios, vários milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Você não pode se esquecer de que Marcos começa o seu evangelho dizendo: é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele termina como o seu evangelho? Dizendo que a pregação da igreja era confirmada por meio
de sinais. Que sinais? Sinais de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Evangelho produz sinais. Martinho Lutero certa vez disse: todo cristão deve tornar-se Cristo para o seu próximo. Ele estava sugerindo que cada cristão devia morrer em uma cruz para pagar pelos pecados do seu próximo? Não, claro que não. Lutero estava dizendo que Cristo é invisível para o nosso próximo que é descrente. O descrente não vê a cruz, o túmulo vazio, o Jesus transfigurado. O descrente não vê o Cristo glorioso em sua ascensão, não vê a mão direita, a mão direita do Pai. Tudo que o seu próximo descrente consegue ver é você. Sou eu. Então ele deve enxergar Cristo em nós. Em nós. E essa verdade, queridão e queridona, precisa nos levar nessa primeira quinta-feira do ano a uma reflexão seríssima. Dando um clique aí, João Renato. Se de fato, se temos a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o que temos feito? E aí é claro que a tentação de todos nós, seres humanos que somos e brasileiros que são especialistas em aperfeiçoar pecados alheios, é dizer o seguinte: poxa, mas seria bom que outros estivessem aqui para ouvir isso, mas é porque você precisa ouvir. Nós temos essa missão. Você já deve ter ouvido, por exemplo, eu já compartilhei algumas vezes, de São Tomás de Aquino, que estava diante de um dos papas, do papa do seu tempo, e ele estava contando os tesouros do Vaticano e comentou: já não podemos dizer como Pedro e João, não temos prata nem ouro. E Tomás de Aquino teria respondido ao pontífice: mas também não podemos dizer, levanta-te e anda. É importante a gente parar e observar as pessoas que estão ao nosso redor precisando. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. A grande comissão de Marcos, ela é direta. Vão e preguem. Deus quer usar a sua vida. Vá. Pregue. E Ele vai confirmar, preste atenção aqui, Ele vai confirmar a palavra dEle com sinais. Só que nós precisamos acordar, igreja. Igreja, vamos acordar. Diz que um viajante estava passando por certo lugar e viu um homem caído numa cova profunda. E ele começou a perguntar para esse homem, né? Como é que você caiu aí? E o homem, angustiado, disse o seguinte: olha, se você for meu amigo, pare de perguntar como eu caí e me ajuda. As pessoas estão aí. Para de perguntar. Ajuda. Para de perguntar. Eu tenho certeza que esse exercício de oração que a gente vai fazer agora, todo mundo pode fazer. Lembrar de pelo menos 5 pessoas. Eu vou pegar só os dedos da sua mão. De uma delas. 5 pessoas. Que você quer ser instrumento de Deus para pregar o Evangelho. Eu não estou falando que você quer 5 pessoas que você vai converter, porque você não converte ninguém. Mas que você quer ser influência de compartilhamento do Evangelho. Quantos conseguem fazer isso agora? Abaixa sua cabeça. 5 pessoas. 5 pessoas. 5. Você quer influenciar. Que você quer ir e pregar.
deixando que a palavra do Senhor seja confirmada por sinais e com sinais. E os sinais são diversos. São estes aqui e são muitos outros, porque o Espírito Santo, ele não nos foi dado sob medida, como diz a palavra. Essa é a nossa missão. Para isso nós precisamos abandonar a incredulidade, a dureza de coração. Precisamos sair. Precisamos crer nos sinais. Eu sei que você vive em contextos difíceis e adversos. Eu sei que você vive e tem as suas lutas. Mas eu sei também que a nossa missão ela é intransferível. Aquilo que Deus pode fazer através da sua vida, Ele o fará através de você. Ele não usará outros, Ele usará você. Esses 5 aí são seus, fazem parte do seu alvo. Deus quer que faça parte do seu coração. Faça do mês de janeiro um mês de consagração. Para aquilo que o Senhor vai fazer para usar a sua vida este ano. Para você ser Cristo. Como Cristo. Diante das pessoas. A quem você vai estar testemunhando. Deus, o Senhor nos trouxe aqui para nos falar direto ao coração, para mexer com os nossos valores, porque a gente não pode, ó Pai, não podemos ser reféns da nossa incredulidade, da nossa esclerocardia, da dureza do nosso coração. Nós temos de avançar, Senhor. Temos de crer que os sinais que acompanharão os que hão de ser salvos são válidos nos nossos dias. Esta palavra é atual, é relevante. É para nós hoje. Nós não queremos ficar em nossa Jerusalém. Queremos ir. Queremos avançar. Leva-nos a lugares, ó Pai, que nós não imaginamos. Dá-nos oportunidades, meu Deus, que nós nem sequer pedimos. Faz-nos viver aquilo que nem sonhamos. Faça o extraordinário. O único. Deus, coopere conosco com os sinais. Confirme, meu Deus, a sua palavra nos nossos lábios. Sejamos uma igreja, ó Pai, relevante, evangélica, no sentido mais enraizado do termo. Por favor, Deus. Faça isso, Deus. Faça isso agora mesmo, Deus. Por favor. Por favor. Por favor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona.